A coragem de ser rejeitado. E se eu te disser que se tu não clicar aqui no like desse vídeo, por exemplo, tu vai ter a minha total reprovação, a minha total rejeição, o meu total desprezo. Bom, provavelmente tu chegas aqui hoje olhando para esse vídeo, a coragem de ser rejeitado, porque de algum modo isso já apareceu como uma dor aí para ti. Né? Talvez tu estivesse num grupo, num trabalho, e tu precisasse ali te impor, colocar ali as tuas opiniões, e por algum motivo tu diz, puxa, aqui eu tenho medo de ser rejeitado, Diego, eu tenho medo aqui de receber uma reprovação do meu chefe, uma reprovação dos meus colegas de trabalho, ou melhor ainda, no meu ambiente familiar, Diego, eu não consigo ser eu mesmo, percebe? Esse meu problema onde eu não consigo aceitar uma certa rejeição é porque eu não consigo ser eu mesmo. Eu olho para essas situações e eu digo assim, não tô conseguindo ser eu mesmo, Diego. Nossa, me ajuda. E de algum modo eu acabo me colocando nessa situação em que eu gostaria até de ser outra pessoa, eu gostaria de me comportar de outro modo, que é essa pessoa que consegue, aspas, aqui, né, ligar a sutil arte de tacar o foda-se, né? Como a gente vê alguns best-sellers por aí. Mas aqui tem alguns poréns, né? A coragem muitas vezes ela pode ser confundida com com a sua perversão, que é a temeridade, e por outro lado a gente tem a boa e clássica covardia. Fica no vídeo que eu vou te explicar mais um pouquinho e vamos conversando enquanto ele, para a gente entender como é que isso funciona. Bom, o ser humano, né, se a gente for olhar alguns artigos científicos, eles vão comparar de que a dor da rejeição social, a dor de se colocar numa posição ali de reprovação de um grupo, sobretudo, ela seria equivalente, ela seria similar, ela ativa uma área do cérebro chamada córtex singular anterior, o qual é responsável por nos dar essa sensação de dor física, muitas vezes, né? Bom, talvez tu também já tenhas dito algo daquilo. Olha, uma palavra, Diego, fere muito mais do que um tapa. Eu me coloco aqui numa situação em que, olha, falei com aquela pessoa, tava ali discutindo com meu cônjuge, e se tivesse me dado um tapa, era melhor do que aquelas... Bom, isso aqui tem um quê de verdade, apesar de ser um pouco absurdo, né? Afinal, é muito melhor ouvir uns 15 vai tomar no do que tomar 15 soco na cara, né? Então, de algum modo, isso tem algumas razões evolutivas, porque percebe, o ser humano como sempre foi um animal social, digamos assim, ele sempre precisou estar ali dentro de grupos para reproduzir, para poder se alimentar, para proteção, para se blindar ali de ameaças, né? O ser humano sempre precisou estar ali dentro de um grupo. E claro, né, se nós tivéssemos assim facilmente essa coragem, né, de ser rejeitado pelo grupo, rapidamente a seleção natural ali daria conta de, olha, aqueles que parecem que não têm a coragem de ser rejeitado, eles parecem que permanecem ali no grupo mais tempo vivos, né? Porque aquele todo impávido colosso solitário, o herói solitário capaz de impor a sua vontade e a sua autenticidade perante os outros, esse logo seria rejeitado, exilado do grupo e pereceria, pelo menos, sem procriar, né? Então, nós conseguimos observar até uma narrativa, alguma hipótese do qual o nosso cérebro evoluiu para realmente nós sentirmos uma certa dor, uma certa reprovação, porque nós realmente estamos ali falando de algo que envolve a nossa própria autopreservação, certo? Bom, só que hoje a coisa parece que não é bem assim. Hoje já não estamos mais falando de uma autopreservação, nós estamos falando que é uma questão mais de vida ou morte. Nós estamos falando muitas vezes de eu não recebi aquele like, eu não recebi aquele share, aquela pessoa ela não me mandou mais um zap. E assim, eu não tenho a coragem de dizer alguma coisa para aquela pessoa, Diego, eu não tenho a coragem de me impor ali, de realmente assim me permitir ser rejeitado mesmo e arcar com as consequências, percebe? Nós não estamos mais falando aqui de algo que prudentemente seria completamente razoável. Nós temos um medo, nós temos covarde perante a rejeição porque nós estávamos falando de uma autopreservação. Só que com o avançar do tempo, o Homo sapiens ele foi evoluindo e parece que ele foi colocando novos significados aqui para essa tal dessa autopreservação, resultando muitas vezes no like. Né? Como eu vou me sentir extremamente rejeitado se tu não sentar o dedo no like desse vídeo agora e eu vou olhar aquilo ali e o meu coração ele vai ficar incandescido, vai ficar incendiado de muito amor e caso tu clique em dislike eu vou estar com medo de ter sido rejeitado por ti. Né? Bom,
Isso, por mais que eu esteja brincando aqui contigo, é realmente isso que acontece, né? Olha, ai, Diego, eu tava falando com fulaninho e ele demorou 48 horas para me responder. Eu fiquei extremamente magoada. Repara, nós podemos observar que existe uma falta de prudência, como se fosse, uma falta de, uma falta de cálculo no tamanho das ameaças, tá? Vamos lá, vamos pensar assim, tentar definir o que é a coragem. Né? A gente está falando de coragem, nós estamos falando de coragem de ser rejeitado. A coragem, ela me parece, como a gente pode, de repente, puxar aqui algo do próprio Sócrates, né? A coragem parece ser essa capacidade de enfrentar algumas ameaças, alguns diálogos socráticos, né? Platônicos ali, vai ter uma conversa interessante de Sócrates com algum sujeito, então, naquele método socrático, né? O que é? Como é que tu define a coragem? Ele vai dizer, bom, a coragem, ele é aquela capacidade de um soldado que não foge da luta, ele permanece de pé, ele permanece ali lutando. Aí Sócrates vai indagar, mas e se ele foge lutando? Ele continua sendo corajoso? Porque se ele precisa ser prudente de algum modo ele fugir e ele permanece ali lutando, defendendo aquelas coisas que são valiosas, porque ele continua sendo corajoso? Ah, sim. Então parece que coragem não é uma coisa só de ficar no lugar e enfrentando, né? Então, a coragem parece que ela não só essa capacidade de enfrentar as ameaças, mas ela também tem algo aqui de enfrentar as consequências dessa ameaça, muitas vezes de a privação de um bem que aquela ameaça pode incorrer a mim. Né? Por exemplo, o grupo ser rejeitado, ter a coragem de ser rejeitado por um grupo, no caso do Homo sapiens primitivo, nós podemos pensar que, olha, de fato, eles vão me privar de um bem que é comida, vão me privar de um bem que é procriar, né? Que é estar ali inserido no ambiente daquilo ali, que é proteção. Ora, a coragem seria eu, de algum modo, olhar para aquilo e dizer, olha, é razoável? Porque aqui entra o drama. O sujeito que bate no peito e diria assim, né? Não, eu não preciso de vocês. Eu sou mais eu. Eu sou aqui o campeão dos campeões, o impávido colosso que consegue se virar sozinho, uma espécie sui generis aqui, só existe eu e eu sou um indivíduo capaz de permanecer sozinho aqui na savana africana contra os mamutes e os bichos primitivos que podem ceifar a minha vida. Ora, nós podemos facilmente perceber que esse é um sujeito tolo, né? Essa é a palavra que nós diríamos. A gente tampouco chamaria esse cara de corajoso, né? A gente não pode dizer que isso é necessariamente uma coragem. Na verdade, tem um nome próprio que a gente consegue chamar isso, que é a temeridade. A temeridade é a perversão da coragem. Essa pessoa que não calcula, é uma pessoa que... E olha, repara, muitas vezes, o teu desejo é de encontrar essa temeridade, é de se permitir ser temeroso. Não, aqui eu vou ser uma pessoa que tem uma temeridade altíssima. Não é a coragem que tu está buscando, mas a temeridade. É esse direito, essa capacidade de ser escrachado, essa capacidade de não se importar com as consequências, sejam elas quais forem, simplesmente por um desejo de autoafirmação, simplesmente muitas vezes ali por um ego. Sendo que tu tampouco está pensando nas consequências daquilo. Por exemplo, eu gostaria de ser rejeitado aqui no grupo do meu trabalho, etc. Mas, ora, pode acontecer que eu vá ser demitido. Pode ser que essa demissão incorra em eu ficar sem um emprego durante um bom tempo. Pode ser que isso supere o tempo do meu seguro-desemprego. Pode ser que isso impeça eu de pagar as minhas contas. Portanto, eu estou agora começando a incorrer em alguns problemas morais, já porque eu não estou pagando mais as minhas contas, eu não estou conseguindo mais comprar comida e provavelmente eu vou acabar pesando no bolso de alguém, papai e mamãe, novamente, se Deus quiser, se eles estão vivos ainda, ou qualquer boa alma que vai te ajudar. Percebe? Aqui tem uma temeridade. A coragem, muitas vezes, ela pode ser inclusive de realmente permanecer quieto. A coragem, muitas vezes, ali ela envolve algo que a gente pode chamar de prudência. A coragem sem a prudência, ela se torna temeridade. Por quê? Porque não se encontra ali a proporção dos valores adequado. Porque há uma hierarquia de valores, repara? Vamos tomar um exemplo, sei lá, um exemplo antigo, né? A gente pode imaginar que antigamente, concordam comigo que mulheres divorciadas, elas tinham uma grande reprovação social, né? Uma mulher que era divorciada do seu marido, aquilo era um escândalo, aquilo tinha uma reprovação horrorosa, aquela pessoa ela iria simplesmente ser exilada ali realmente do grupo de meios sociais, de meio burgueses sobretudo ali, né? Porque isso obviamente era algo mais
restrito a uma classe média alta ali. Só que muitas vezes essa mulher poderia estar ali sofrendo uma situação de relacionamento abusivo, onde o cara bate nela, onde ela corre risco de vida, etc. Mas ela ainda permanece no relacionamento porque ela tem medo dessa rejeição social. Ora, aqui entra realmente uma certa covardia. Só que essa covardia, a gente pode talvez olhar, não, mas realmente ela se vê numa situação complicada, e claro, nós devemos olhar para essa situação com uma grande compaixão. Mas tu percebe que o que está por trás, inclusive, da coragem e dessa prudência e dessa proporção que nós podemos ver, é precisamente uma inversão de valores, onde eu abro mão da minha integridade física em prol de uma aprovação social. Só que olha que interessante, olha como na hierarquia da moral, né, de um modo ético, isso não faz o menor sentido, porque eu preciso estar com a minha integridade física plena, né, na plenitude da minha integridade física, para inclusive poder ser aprovado socialmente, porque se eu não estou na minha plena integridade física, eu estou morto. E se eu estou morto, eu não tenho aprovação social. Então repara, nós temos aqui uma inversão dos valores. Olha que interessante. Então quando nós olhamos, e quando tu chegas aqui nesse vídeo, e tu te pergunta assim, nossa, eu queria ter a coragem de ser rejeitado. E nós podemos encarar isso de uma maneira simplista, como simplesmente enfrentar a ameaça. Não, olha, eu simplesmente quero enfrentar a ameaça. Só que isso aqui seria uma coisa simplesmente guiada por uma autoafirmação. E o valor que estaria em jogo aqui seria a autoafirmação, e nem sempre a autoafirmação é o grande valor dos valores. Muitas vezes a subsistência é um valor maior do que a autoafirmação. Repara? Ou seja, eu sou mais eu, quero ser autêntico e tal, mas... Ora, tu quer ser autêntico sem comida na mesa? Com teus filhos passando fome? Ou de repente tu voltando a pesar em alguém? Outro exemplo que nós podemos pensar é, olha, uma pessoa, um pai de família, realmente, uma mãe de família que trabalha 16 horas para poder bancar os seus filhos, a sua alimentação, a escola, etc., tudo isso, esse é um sujeito que ele realmente, se ele tiver a coragem de ser rejeitado, ele pode acabar se queimando no trabalho, perdendo o emprego, e o custo disso será a educação dos filhos, a alimentação dos filhos. Por isso que nós vemos, muitas vezes, hoje na nossa geração, de geração canguru, nós vemos, né, muitas vezes, jovens de 35 anos que ainda moram na casa dos pais e que simplesmente agora decidiram entrar numa empresa multinacional, etc., né, muito progressista, que tem ali suas pautas sociais, etc. Só que o que nós, e talvez tu já teve alguma experiência em empresas desse tipo, nós percebemos, e sobretudo se tu é chefe, tu vai reparar que esses sujeitos, muitas vezes, eles possuem uma certa capacidade de insubordinação que outros não têm. Por quê? Porque eles podem serem temerosos ali de algum modo. Porque caso eles sejam demitidos, olha, se eu for demitido aqui, qual é o custo? Eu já sou sustentado pelos meus pais, etc. Então, se eu cometer uma insubordinação aqui, uma imprudência, ainda assim, né, mas uma falta de responsabilidade. A gente consegue fazer essa ponte entre prudência e responsabilidade, uma responsabilidade com uma hierarquia de valores, uma responsabilidade com aquilo que é importante. Então, a coragem, meus queridos, repara, ela não vai estar associada somente à capacidade de enfrentar aquela ameaça, mas a uma capacidade de pensar, é prudente eu enfrentar essa ameaça? O que está em jogo aqui? Entra toda uma introspecção de eu analisar a mim mesmo, ou seja, eu estou querendo enfrentar essa ameaça por quê? Ou melhor, qual o valor que está em jogo? Por que que um like é tão importante para mim? Por que que se aquele grupo, se aquela pessoa me privar do seu like, me privar da sua aprovação, me privar daquilo, me oferecendo rejeição, por que que eu me faço refém dessa situação? Por que que eu valorizo tanto algo tão desprezível? Há algo disso na coragem, vê? De eu desprezar consequências que são desprezíveis. Um like, a falta de um like, a falta de uma carinha bonitinha, a falta de uma conversinha macia comigo, a capacidade de poder aceitar uma careta feia. Por que que eu me sinto no direito de que os outros têm que me fazer uma cara bonita? Por que que eu me sinto no direito de ter que... os outros têm que me querer bem? Por que tanto o desejo por essa aprovação dos outros? Por que muitas vezes deseja tanto essa aprovação dos outros e rejeita aquela aprovação de simplesmente pessoas que te amam? Não, para mim, foda-se se meu marido, se a minha família, meu pai e minha mãe
aprovam ou reprovam o que eu faço. Eu sou indiferente a isso. Eu quero realmente a aprovação daquele grupo que não me conhece intimamente, porque, afinal, aqueles que eu amo, eles jamais vão me oferecer realmente as consequências, né, dessa rejeição. Né? Se eles jamais vão me privar do bem, porque eles me amam. Então eu posso, inclusive, agir de qualquer jeito com eles, de modo que seja rejeitável o meu comportamento com eles. Afinal, eles me amam, eles não vão me oferecer uma rejeição. Agora, o grupo do qual eu busco uma aprovação, esse rapidamente ele vai me punir se eu não seguir as diretrizes desse grupo, de uma universidade, de um grupo de escola, de um grupo de futebol, um grupo do caralho que seja, né? Ah, eu vou lá e eu não vou beber. Eu sou aqui um cara que, não, se eu não beber, os meus amigos, eles vão ficar zoando comigo e eu, puta, não suporto isso. Eu não vou poder suportar essa zoeirinha porque é um peso demais pra mim. Por que que isso acaba sendo um peso demais pra ti? Repara que a coragem de ser rejeitado, ela não acaba simplesmente na capacidade de enfrentar uma ameaça. Ela mergulha numa simples introspecção de tu reconhecer aqueles que são teus valores. De muitas vezes tu acabar te fazendo humilde e perceber que esse teu desejo às vezes é movido somente por um ego. Esse teu desejo é simplesmente movido por valores que não são tão superiores assim. Esse teu desejo ele não está alicerçado realmente em fazer uma justiça. Porque muitas vezes, quando era justo que tu te impusesse, tu não te impôs. Quando tinha todos os recursos ali necessários de defender um mais fraco, etc., tu não te impôs. E tampouco tu ficou se remoendo por causa disso. Foi, não é meu problema. Mas agora aqui numa situação de autoafirmação, num desejo de ser escrachado, num desejo de simplesmente enfrentar e mostrar como eu sou forte diante da situação do grupo, para receber aquela validação e porque eu me faço refém daquela validação, porque se eles me privam daquela validação, oh meu Deus, a catástrofe está feita. Eu vou igualar isso ao desejo de autopreservação que lá o Diego Macaquinho das cavernas se preocupava tanto se iria reproduzir, se iria ter alimentação, se iria ter proteção ou não. A pergunta que fica é: a coragem de ser rejeitado para quê? Por quem? Qual é a razão? Coragem para quê? Coragem para ego? Simplesmente para tu chegar em casa de peito estufado e dizer: hoje eu peitei o meu chefe. É isso? É isso mesmo? A pergunta que fica é essa: qual é a tua hierarquia de valores? Há um termo ainda platônico, né, da própria República, que ele vai chamar de homem democrático. O homem democrático é aquele o qual tem tudo no mesmo peso. Ele não existe uma hierarquia na vida dele. Tudo tem o mesmo valor. Não, aqui feriu uma tradição minha, feriu um amor meu, feriu o meu ego e tal. Tudo tem o mesmo valor. A minha saúde, tudo tem o mesmo peso. Democrático. Quando na verdade haveria uma hierarquia. Ora, tu realmente não ter essa coragem de ser rejeitado quando não é justo realmente que tu enfrente aquilo, que tu compre aquela briga, porque afinal as consequências podem ser muito piores do que simplesmente meu desejo de autoafirmação de peitei. Olha aqui, eu peitei a fulano, eu peitei o grupo, e eu sou mais eu, e eu busco uma autenticidade. Eu busco uma autenticidade aqui mesmo, eu ouço a voz do meu coração e eu sou autossuficiente. É isso que vocês vão ouvir por aí. Nós precisamos buscar uma autenticidade. É isso, eu preciso ser eu mesmo. Ah, tá, tudo bem, realmente. O Erich Fromm, dentro de uma psicanálise humanista, né, ele erra de algum modo nisso, mas ele vai nos oferecer duas possibilidades. Ele vai dizer que nós temos uma consciência autoritária, que é quando eu internalizo uma autoridade externa a mim, que o Freud vai chamar de superego, por exemplo, onde eu externalizo essas diretrizes externas, por exemplo, as diretrizes de grupo, de um funcionamento, de script de comportamento de um grupo, e aquilo se impõe a mim, essa consciência autoritária, como Diego, tu deves te comportar assim. E muitas vezes eu atendo essa consciência autoritária, ao invés de ouvir a minha consciência humanista. A consciência humanista que é esse meu eu mais profundo, que é esse eu que está dentro de mim, que busca uma autenticidade, que cada vez eu mergulho em mim mesmo e eu sou mais eu. Olha, às vezes esse ser mais eu é só ego, é só autoafirmação. É muitas vezes esse ser mais eu, olha, eu muitas vezes sou o meu pior inimigo, então muitas vezes eu não quero ser eu. E acho que isso acontece contigo também. E que bom se, na verdade, essa consciência autoritária é, óbvio, realmente um grupo que não tem uma intimidade comigo, que merda eu obedecer um script comportamental de um grupo que não tem nada a ver comigo, não tem uma intimidade, que não há ali realmente um desejo de um bem para mim.
de um bom amigo, por exemplo. Muitas vezes um bom amigo e essa consciência autoritária de um amigo que em algum momento nós quisemos as mesmas coisas, né, e cultivamos uma intimidade, às vezes realmente é mais interessante eu ouvi-lo, que aí é o conselho, né? Conselho. Ele me dá um conselho e eu estava saindo de mim. Eu estava procurando a mim mesmo e me perdi. Eu acho que você deve ter experimentado isso, né? Quantas vezes tu estava procurando a ti mesmo, tentando ser tu mesmo e na verdade tu estava só mergulhando no abismo de uma grande perdição e no final das contas tu já não sabia mais quem eras tu. Então, a grande pergunta que fica é: a coragem de ser rejeitado, por quê? Por quê? Qual é essa hierarquia de valores que fica aí dentro do teu peito, que te orienta e que muitas vezes ela está torta e simplesmente essa coragem é uma temeridade, um desejo de escracho, um desejo de autoafirmação, um desejo de ser esse herói de cinema, impávido colosso, incapaz de tudo ali e que é um grande protagonista e que não se importa com nada e com ninguém, simplesmente com ele, com a sua missão e com os escolhidos que ele escolheu para salvar. Humildade, né? Humildade e uma prudência para então conseguir essa coragem de ser rejeitado. E essa hierarquia de valores muitas vezes nos revela o nosso caráter e às vezes uma falta de amadurecimento, que ainda nos mostra que a gente tem bastante a caminhar. Então, se nós ainda não temos essa hierarquia bem definida, clara para nós, se nós ainda não temos essa hierarquia, assim, não, eu sei, minha inteligência mostra o que realmente é mais importante e eu vou tentar ser fiel a isso. E não muitas vezes há uma birrinha, não muitas vezes há simples desejo de autoafirmação, um simples desejo de peitar, um simples desejo de ir lá e dizer, não, eu quero ter a última palavra. Orgulho, no final das contas, né? Isso realmente a gente sabe para onde vai nos levar. Cada vez mais para baixo, cada vez mais para um isolamento, cada vez mais realmente para uma rejeição justa dos outros, porque tu vai te tornar um chato do cacete. Tá bom? Esse é o vídeo, coragem de ser rejeitado. Se tu gostou, deixa o like no canal, comenta, né? Curte o vídeo, manda isso aí para alguém e a gente se vê no próximo. Até mais.